quiser, pode começar. Já estou gravando. Então tá ok, deixa eu só fazer então aqui, ó, compartilhar a tela. Então lá, Donei, então você está me ouvindo, né, Donei? Aí em Jundiaí, São Paulo. Positivo, professor. Perfeito. Então vamos em frente então aos outros alunos, né? Boa noite, sejam bem-vindos ao segundo encontro dessa disciplina de distribuição, reutilização e rastreamento. A ideia hoje é o quê? A aula vai ser bem light, é rápida até, na verdade, não é um conteúdo muito extenso, não. Vai ser uma conversa rápida para tentar resumir alguns tópicos, né? Basicamente, nós vamos estar falando, eu até vou pedir a atenção de vocês agora, olhar para essa parte de debaixo da tela aqui, ó, que a gente vai estar trabalhando esses três assuntos, basicamente, né? A implicação de diferentes formas de custos sobre as despesas de transporte. Outro, nós vamos comparar também sobre diferentes modos de transporte, né? A logística modal, digamos assim, né? A questão do aspecto ferroviário, aspecto rodoviário, aspecto aéreo, aspecto hidroviário. Comparar um pouquinho o que acontece, quais são os métodos mais eficientes para determinados casos. E, por último, nós vamos diferenciar também os meios de transporte e seus custos associados em diferentes países do mundo, comparando com o Brasil, com base em quê? Em alguns dados mundiais, de recolhas de dados mundiais a respeito da eficiência logística. E eu tenho certeza que você que está vendo vai ficar pasmo ao observar que alguns aspectos são muito interessantes de comparar com outros países no Brasil, e aspectos nós estamos muito atrás, na verdade, né, se formos para tratar esse tópico, perfeito? Eu começo a aula, não à toa mostrando essa calculadorazinha aqui, esse desenho, porque, basicamente, o objetivo logístico é fazer o quê? Com que esse número aqui, quando nós falarmos de custo, tá? Quando nós falamos de custo, que esse número fique abaixo. Tá? A ideia é fazer com que o tempo seja diminuído e o custo, né, a eficiência no custo seja o mais baixo possível para o cliente. Agora, como que nós fazemos isso? Tá? Tentando tornar o meu processo logístico o mais eficiente possível. Essa eficiência, ela pode ser, digamos assim, transferida pelos métodos logísticos que eu uso, pode ser por, digamos, às vezes o trem vai ser mais eficiente em alguns momentos, outros momentos vai ser o transporte rodoviário, outros aspectos vai ser outros momentos o aspecto marítimo, o transporte marítimo ou hidroviário. Ou seja, o método, o modo que eu uso para realizar minha atividade logística de distribuição, tá? Ela tem impacto muito forte sobre os custos, ok? Este desenho aqui, no caso, vocês têm, inclusive, no portal de vocês. Aqui trata basicamente do relacionamento entre os participantes do setor de transporte. E algo que vale a pena nós termos em mente é o seguinte, que as decisões sobre os custos, tá? Eles assentam em todos os participantes. Então, quando nós falarmos dos aspectos modais, tá? Nos modos de transporte, você vai ver que isso diz respeito à parte do governo, por exemplo, a transportadora e agentes, tá? Ao embarcador, no caso, ao destinatário recebedor, perdão, e também ao próprio método, nesse caso aqui, método de venda, que pode ser pela internet, tá? Que aqui, quando eu falo, quando a pessoa recebe o produto em casa, tá? Então, todas essas esferas aqui estão envolvidas na decisão sobre os custos do método a ser escolhido para fazer o transporte, quer seja da mercadoria que eu estou adquirindo, enfim, de todo tipo de insumo que vai ser transportado através dos métodos logísticos. Perfeito? Para que eu possa agora tomar decisões a respeito dos custos, tá? Eu tenho que calcular algo que vocês, inclusive, vão encontrar no portal de vocês, que diz sobre o ponto de equilíbrio operacional. Esse ponto de equilíbrio operacional, resumidamente, o que ele é? É quando o lucro passa a ser igual ou superior, né? Vou fazer o desenho aqui, maior ou superior aos custos, tá? É quando os lucros sobrepujam os custos, tá? Esse nós chamamos de ponto de equilíbrio operacional, ou seja, é quando a empresa já está se pagando sem ter prejuízo, tá? Isso é possível você fazer um cálculo em cima disso. Você vai observar, inclusive, a matéria completa no portal de vocês, no Avas, vão ter esse tópico bem esmiuçado, digamos assim, mas eu vou citar os principais fatores que influenciam os custos de transporte, tá? Quais são eles principalmente? Quando nós falamos desse transporte aqui, que é o rodoviário, tá? Talvez seja o de maior magnitude quando nós falamos do Brasil.
Nós falamos de valores relativos a combustível, lubrificantes e peças, tá? A depreciação do próprio veículo, distâncias percorridas, custo com funcionários, impostos. Eu posso colocar aqui ainda pedágios, outras taxas, enfim, até custos associados a armazenamento de determinado tipo de mercadoria. Então, estes custos, ok, eles vão entrar em cima do meu cálculo para determinar qual é o ponto de equilíbrio operacional. Beleza? Agora, para que eu chegue lá, tá? Para que eu faça isso, eu tenho que entender que o meu principal objetivo nisso é obter o retorno sobre os investimentos realizados. Então, eu invisto, quer seja na infraestrutura da minha empresa, quer seja no armazenamento, no manuseio, enfim, invisto na roteirização, como nós vimos na aula passada também. Eu faço vários tipos de investimento e a ideia é que eu tenha o retorno desse investimento. Ora, para mim calcular isso, nós começamos calculando o ponto de equilíbrio operacional para determinar quanto que eu vou ter que fazer, quanto eu vou ter que trabalhar para começar a ter o retorno do meu investimento. Esse exemplo que eu vou citar aqui para vocês agora está no portal, está nas unidades de aprendizagem dessa disciplina. E basicamente eu vou só tentar explicá-lo de uma forma mais didática possível, tá? Eles trazem um exemplo de uma senhora aqui, a Sara, né? Essa bonequinha aqui, que está trabalhando numa empresa e ela vai ter que calcular o ponto de equilíbrio operacional da atividade de transporte. Como é que a Sara vai ter que fazer isso? Ora bem, o ponto de equilíbrio, então, basicamente, ele vai ser determinado quando os custos fixos da empresa são alcançados e a partir de então ela vai poder gerar uma eficiência, vai ser mais lucrativa, digamos, ela vai começar a gerar lucros, tá? A fórmula é simples. Como é que eu posso explicar para vocês? Isso não significa que a partir dessa fórmula todos os seus problemas vão se resolver, tá? O simples fato de você calcular não quer dizer que você está inserindo todas as informações possíveis, muitas vezes informações falham, mas a ideia é que existe uma maneira de se calcular. Eu costumo dizer assim, antes você dispor de um mau plano do que não ter nenhum. Então, esse mau plano de se calcular vai depender muito do controle de informações que vocês têm. Tá? Então, eu vou mostrar depois para isso como que é feito, né, esse controle. O termo usado aqui, no caso, é CDF, que seria o custos e despesas fixas. Tá? Esse valor ele vai ser dividido pelo preço de venda, menos, né, a diferença do preço de venda com os custos e despesas variáveis, ok? Na prática, o que nós temos aqui? Então, como eu falei anteriormente, né? Aqui nós temos vários parâmetros, tá? Vários parâmetros de custos variáveis, aqui nessa parte de cima, os custos variáveis, e aqui os custos fixos, ok? E nós temos vários parâmetros. Ora bem, nem sempre, aqui nesse exemplo, está tudo muito bonitinho, tá? Está tudo tabelado, fácil de se fazer. Nem todas as empresas vão ter um controle tão arrumadinho assim. A ideia é que você possa, obviamente, sempre controlar esses fatores, mas a distribuição, as informações não vão ser tão fáceis de você manipular, tá? Muitas vezes eu tenho que reunir em determinados bancos de dados e tal. Então, a ideia é que você tenha o máximo possível, tá? O máximo possível de controle sobre todas as variáveis que possam gerar custos variáveis, né? Todos os parâmetros que podem gerar custos variáveis e parâmetros que são fixos, tá? Aqueles custos que eu não tenho como escapar. Todo mês vai estar caindo esse débito na minha conta bancária. Perfeito? Uma vez que eu faço esse cálculo aqui, esses custos variáveis, como o próprio nome já diz, ele vai variando ao longo do tempo, tá? Eu elenco esses valores aqui e eu tenho um resultado final do valor desse custo, tá? Então, nesse caso aqui, por quilômetro rodado, uma vez que eu estou falando de um método rodoviário, tá? Rodoviário. Então, por quilômetro rodado, meus custos variáveis são de 1,2, tá? Nesse caso, a moeda está 1,2 por quilômetro, nesse caso, a moeda está representada em reais, tá? Então, 1,25 reais. Na soma de todos esses custos aqui, quanto que eles representam do percentual, como você pode ver, observar nessa coluna do lado. Os custos fixos, mesma coisa, tá? Aqui nesse caso não é por reais por quilômetro rodado, mas seriam reais por ano. Aqui o elenco, salários, né? Outros encargos, depreciação de veículos, seguros que são necessários, taxas de impostos, overheads, outros custos, por exemplo, e outros que são aqueles mais ou menos fixos que eu posso elencar. E nesse caso ele elencou aqui
cálculo final 73 mil. Quando eu coloco naquela fórmula que eu apresentei anteriormente, eu vou ter esse gráfico aqui, ó, esse fórmula aqui, perdão, 73 mil, tá? Dividido por 5 menos 1,2, tá? De onde é que veio esses valores aqui, por exemplo? Ó, se nós observarmos aqui, seria o preço de venda, no caso que está elencado dentro do meu, o 5, né? Que seria o preço de venda que está elencado dentro do meu exemplo. Tá? Isso aqui pode ser variável, ok? Isso aqui é variável conforme qual é o preço que eu estou estabelecendo. Os meus custos variáveis estão aqui embaixo, e esse aqui são os custos fixos. Então, quando eu elenco nessa fórmula aqui, eu tenho 19.639,72. O que é esse valor, professor Matheus? Isso aqui são quilômetros, porque eu estou falando de quilômetros rodados, tá? Transporte rodoviário. Isso significa, na prática, que a informação que essa senhora repassou para a chefia mostra que a empresa precisa ter uma oferta concreta de 19.639 quilômetros para que ela passe a ultrapassar os custos fixos e a ter lucro. Perfeito? Essa é a maneira de se calcular o ponto de equilíbrio. Ok? É uma forma, como eu comentei anteriormente, é uma forma mais ou menos rudimentar de fazer. Hoje, existem softwares que fazem isso sozinhos, tá? Uma própria planilha do Excel, se for muito bem controlado os dados que estão sendo inseridos lá, ele faz isso sozinho, tá? Mas a ideia que fica por trás disso é o quê? Que eu tenho custos que são variáveis, ok? E fixos, e eles devem estar elencados na hora de eu calcular quando que a minha empresa vai passar a ter lucro, tá? Para sobrepujar esses custos aqui. Perfeito? Ora bem, vocês vão ver que o que eu vou agora falar em seguida nessa parte da aula não tem muito no portal de vocês. Por quê? Quando nós falamos de custo, eu acabei estudando um pouquinho a respeito dos diferentes métodos de transporte. E entre os países, inclusive, quão eficientes eles podem ser para reduzir os custos. E você vai observar que nesse aspecto, tá? Eu não vou falar, fique tranquilo, né? Você está assistindo, não vou falar de política, não vou falar de, enfim, de decisões políticas, nada nesse cunho de teor de conversa. Mas vamos falar um pouquinho sobre eficiência comparativamente ao Brasil e a outros países. E você vai ver que o Brasil está muito defasado no processo logístico comparativamente aos outros países, tá? Inclusive países que são maiores geograficamente que o próprio Brasil. Essa desfasagem, digamos assim, esse atraso, ele é importante por quê? Porque ele representa, o custo logístico no Brasil representa praticamente 60% das despesas do sistema de transporte de uma empresa, tá? Isso é muito caro, isso vai desde armazenamento, do transporte como um todo, enfim, 60% dos custos de uma empresa está relacionado diretamente ao aspecto logístico. E isso é um valor muito elevado que quem paga no final é o cliente. E nós vamos ver um pouquinho que isso diz respeito ao método logístico envolvido. Muitas pessoas, enfim, né, pessoas que moram fora do país ou pessoas que já moraram, conseguem ver que muitos produtos aqui no Brasil são muito caros, mesmo o Brasil sendo o maior produtor daquele produto específico, é muito caro comparativamente a outros lugares do mundo. E as pessoas muitas vezes colocam assim, é o imposto no Brasil. Com certeza, a carga tributária no Brasil é muito alta no imposto, mas um dos principais fatores responsáveis para que esse produto fique caro nas mãos do cliente é a maneira como ele é transportado até o cliente. E você observa aqui, nesse dado relativo à fonte desse dado do Banco Mundial, tá? Uma análise feita do desempenho logístico entre 2007 e 2014, ou seja, numa janela aí de mais ou menos 7 anos, né? Então, o que nós temos aqui basicamente? Tá? Você observa que o Brasil, aqui mostra a área em quilômetros, milhões de quilômetros quadrados em cada um dos países aqui, perfeito? O Brasil, ele tem menos rodovias pavimentadas do que o exemplo, no caso da China, Índia, Rússia, Estados Unidos e Canadá. Tem menos ferrovias, aqui você vai ver que é sendo um dos principais problemas do transporte brasileiro. Tem menos dutovias, apesar da sua capacidade de espaço, e tem menos hidrovias também, tá ok? Nesse caso, ganha apenas do Canadá, né, com um pouco mais de hidrovia. Mas o Brasil é um país que poderia explorar muito isso daqui, por quê? Porque tem muita água, tem muitos rios navegáveis. Isso aqui mostra que
Que sentido que está mostrando isso daqui nesse caso? Mostra que o país ainda não tem a infraestrutura necessária para a eficiência logística comparativamente a esses outros países aqui. Tá vendo? E você vai ficar muito impressionado quando observar, inclusive com outros países europeus, menores muitas vezes, como são eficientes no aspecto logístico. Tá? Aqui um exemplo que eu tirei até da fonte do Ministério dos Transportes, do Portos e Aviação Civil, tá? Que mostra como o Brasil usa muito pouco hidrovia, tá? E por ser um país que poderia usar muito mais, mostra por que o país está tão atrasado nesse aspecto. Por quê? A equivalência em unidade de uma barcaça, tá? Equivale a praticamente 15 vagões de trens, isso é o relativo a 58 carretas, ok? Ora bem, se eu consigo colocar o material de 58 carretas aqui dentro desse barco, obviamente o meu custo logístico vai ser diminuído drasticamente, tá? Vai diminuir muito, porque tudo vai ser feito numa viagem só, digamos assim. E isso, para o cliente final, vai ficar muito mais barato. Uma das perguntas que as pessoas me fizeram, inclusive fora daqui, eles faziam assim, tá, professor Matheus, e a questão do emprego, tá? Inclusive, né, quem é aluno aí, que de repente é caminhoneiro, sabe que, ok, eu dependo disso daqui. Eu já tive a oportunidade de morar perto de um porto, do lado de um porto, por sinal, que trabalhava 24 horas por dia. E só quem conhece as cidades portuárias sabe que ali é um grande nicho de trabalho para caminhões, ok? Porque existem caminhões operando o porto o tempo todo, né? 24 horas por dia. E há quem diga que um dos aspectos sociais importantes nesse tipo de transformação logística, que é tirar os caminhoneiros de longas viagens, ok? E deixá-los trabalhar perto de casa, permitindo-lhes voltar para casa todos os dias, dormir na cama, né, numa cama confortável com a sua esposa, ver seus filhos todos os dias, ter um horário de trabalho mais fixo e não depender de longas viagens, tá? Isso tem uma implicação muito grande, inclusive social, pelo simples fato de uma mudança no sentido logístico. Passar a usar, por exemplo, mais trens, por exemplo, mais barcos, né, barcaças nesse caso aqui, e menos caminhões para diminuir esses custos associados ao aspecto logístico. Aqui esses slides eu vou estar encaminhando para vocês depois, né, dentro do Google Play, né, nos materiais que ele vai encaminhando no final da aula. Mas eu deixo essa informação que eu achei interessante, que apesar de que o Brasil tem uma das maiores capacidades hidroviárias do mundo, né, ou seja, transporte através de rios, a utilização desse modo de transporte é de apenas 0,7% no Brasil. Quase nada do potencial é utilizado, considerando que o país tem praticamente tem mais de 42 mil trechos de rios navegáveis, né, no Brasil. 42 mil quilômetros, né, de trechos de rios navegáveis. Este tabela aqui mostra um pouco dos dados do desempenho logístico e da infraestrutura, comparativamente a alguns países do mundo, tá? Que elencam aqui, inclusive, a posição desses países, da primeira Singapura, segundo a Holanda, no que diz respeito aos desempenhos logísticos. O Brasil ocupa a 61ª posição, ok? No caso, ocupava, perdão, em 2007. Ok? Em 2014, passou a ocupar a 65ª posição, ou seja, piorou um pouquinho. Apesar, enfim, da mesma forma que aconteceu na questão da infraestrutura, né? 49ª e 54ª posição. As pessoas me perguntam assim, tá, mas professor Matheus, mas olha o tamanho, a diferença de tamanho entre o Brasil, enorme, e vamos pegar o exemplo de Singapura, que é um país pequenininho, tá? Mas o tamanho não se explica nesse caso por quê? Vamos pegar o país de comparação de uma área praticamente igual ao Brasil, tá? Ou muito próxima do Brasil, como, por exemplo, o Canadá. Tá? O Canadá tem uma área que é super maior do que o Brasil, inclusive, então é um país que é maior que o Brasil, tem um tamanho mais próximo desses dos exemplos citados aqui. O Canadá era o 10º, no caso, em 2007, passou a ser o 12º, mas ainda assim ocupa uma posição de praticamente 50 posições mais adiantadas no desempenho logístico do que o Brasil. Tá? E você vai ver que um dos principais fatores responsáveis por países assim estarem no topo da lista e o Brasil estar lá embaixo é o uso do aspecto ferroviário. Tá? De ferrovias, no caso. Tá? Escrever com o mouse aqui não é muito fácil. Atualizando esses dados aqui de 2007, 2014 para 2018, você vai ver que o Brasil já ocupa a posição de 56º no ranking, tá?
com um ponto, né? Esse score aqui, ele marca a pontuação, no caso, é de 3,02, sendo que o país com a melhor pontuação ainda continua sendo a Alemanha. Perfeito. Enfim, aqui mostram vários fatores que são pontuados para o cálculo desse LPI, que é da eficiência logística, nesse caso aqui. Esta fonte foi utilizada aqui do Banco Mundial também. E você pode observar que um dos aspectos, mais uma vez, citados porque alguns países são topo da lista, tá? E o Brasil, por que alguns países estão lá embaixo na lista, diz respeito à utilização de diferentes métodos logísticos, tá? No caso, modal. O Brasil ele é muito dependente do aspecto rodoviário. E quando você depende de apenas um método, você torna-se escravo daquele método, tá? E, enfim, todo o teu aspecto do escoamento de mercadorias é mais demorado, o custo é mais demorado, os riscos são maiores, enfim, tudo isso gera um empecilho para o cliente final, perfeito? Enquanto que o Brasil realiza 2/3, né, 2/3 do seu transporte de carga através de rodovias, os Estados Unidos, que tem uma dimensão de área próxima do Brasil, movimenta menos de 1/3 de sua produção através de caminhões, que é o que você pode ver nessa informação aqui. Apesar de ser um dado de 2012, eu não consegui uma tabela dessa mais ou menos atualizada ainda, mas ela mostra basicamente isso, tá? O uso do aspecto ferroviário, do rodoviário, perdão, e o aspecto ferroviário aqui, e as diferenças entre países como o Brasil e os Estados Unidos, tá? Como os Estados Unidos utiliza muito mais o aspecto rodoviário do que o próprio Brasil, ok? E o aspecto rodoviário do Brasil, como ele é dependente, o Brasil é totalmente dependente desse aspecto aqui, comparativamente aos Estados Unidos. E olha a variação que existe entre o rodoviário, ferroviário, aquaviário, dutoviário e aéreo, como um país como os Estados Unidos, como ele é melhor distribuído essa utilização, e como o Brasil é mais de 50%, ou seja, 2/3 é dependente do aspecto rodoviário. Ou seja, a hora que acontece, como aconteceu em 2018, uma greve, uma paralisação, o país todo perece pela falta de métodos logísticos diferenciados. Ok? Turma, obviamente, isso aqui e todos esses aspectos aqui tem inclusive a ver com os custos, né? Quanto mais eu envolvo transporte por formas mais eficientes, que no caso seria rodoviário, aquaviário e dutoviário, o dutos, que era para transporte de petróleo, né, gases, óleos, quanto mais eu envolvo esses métodos de transporte aqui, menor é o custo, torna-se da minha mercadoria, ok? Turma, agora eu fico então à disposição para vocês para eventuais perguntas, dúvidas, comentários. Eu falei que a aula ia ser breve, ia ser rápida, então eu espero ter sido claro o suficiente. E por hoje é só. Muito obrigado. Então, vou deixar um sorrisozinho aqui. Professor Gilmar, algum comentário? Não, Matheus, eu acho que era um resumo da aula bem legal, né? Que você falou que hoje a aula seria mais curta mesmo, bastante sucinta, mas com pontos muito interessantes e esclarecedores. A gente deixa aqui um abraço para todos, um bom final de semana e nos encontramos na próxima semana. Exatamente. Abração, dona, e boa viagem.